Olá, bem-vindo, bem-vinda! O DNA está no ar. No programa de hoje eu vou entrevistar uma Maria. Uma Maria determinada, incansável, batalhadora, que se quisesse poderia ter a sua empresa, a sua vida e assim retribuir e contribuir de maneiras positivas para o crescimento da sociedade. Mas ela não se contentou com isso. Criou um dos principais projetos no Brasil, reconhecido pelo Ministério da Cultura, que dá às pessoas a oportunidade de descobrirem seu próprio potencial. Comigo está Maria Tereza. Bem-vinda e muito obrigada por você estar aqui. Boa tarde, Fabiana. Eu que agradeço pela sua gentileza, pela sua delicadeza e mais uma vez está prestigiando o nosso projeto e sempre, em todo lugar, desde que o projeto começou, você nos dá esse privilégio de divulgar o nosso trabalho. Obrigada a você, obrigada à Rede Bandeirantes pela oportunidade de falar um pouquinho do nosso projeto lá da roça. Maria Tereza, na verdade, nós que agradecemos, porque esse projeto é uma obrigação que a gente prestigie e que todos nós conheçamos ele. É um projeto, assim, diferenciado, que tem muito seu perfil, seu traço, de querer vencer essa questão dos limites, de acabar com os preconceitos. E as pessoas que estão aqui nesse reduto, né, em torno desse projeto, tem que conhecer, tem que se interessar. Então, quanto mais a gente puder mostrar, tem que fortalecer isso. Muito obrigada. Então, na verdade, o projeto tem várias frentes, né? Para as pessoas em casa que ainda não conhecem, ele tem principalmente a força de pegar a pessoa que mora na roça e de dar a ela a oportunidade de entender toda essa questão educacional, de profissionalização, usar os próprios sustentos ali dela para ter sustentabilidade e também para ter projeção. Mas isso é muito desafiante, porque você enfrentou muitas coisas para conseguir vencer. Na verdade, nós começamos com 3 famílias. Então, ele iniciou estruturado, e ainda tem como viga-mestra, o voluntariado. E eu não pretendia que ele saísse do voluntariado. Acontece que em 6 anos ele foi de 3 famílias para 202 famílias. Então, houve a necessidade de que ele tivesse um formato legal e esse formato que ele tem é de um MOCIP. Então, nós trabalhamos com a capacitação do pessoal rural. O nosso foco são famílias, o nosso foco é trabalhar com famílias. Os maridos também são parte integrante do projeto. E nós trabalhamos com o artesanato, com a alfabetização de adulto, com inclusão digital e com a bioarquitetura. O trabalho de ambiental ou ecológico é feito em todo o desenrolar das atividades do projeto, né? E ele é no campo para o campo, como eu costumo dizer, né? Sem exclusão. Em que momento da sua vida, Maria Tereza, você se percebeu essa mulher que você se construiu, assim, que você se percebeu essa pessoa que queria lutar para conquistar a oportunidade para as outras pessoas, que você percebeu assim, que tinha a obrigação de fazer parte de um processo de garantia dos direitos, né, do cidadão? Bom, na verdade, tem 2 pilastras aí. Uma que eu nasci na roça, né? Então eu cresci até os 6 anos, quando eu fui ser alfabetizada, eu morava na fazenda. E eu sempre fui apaixonada pelaquela vida de fazenda e tal. Então, eu vivi muito aquilo com meus pais. Por outro lado, eu cresci no meio de agulhas e linhas, que minhas avós, minhas tias, materna e paterna, tanto um lado quanto o outro, sempre, todos eram, elas sempre foram muito talentosas e tal. Então, desde novinha, eu fui crescendo no meio de artesanato, né? Depois, quando eu entrei para a escola, fui ser alfabetizada, foi ficando mais distante a roça, porque maior era o tempo que a cidade tomava em função de cursos, né? Até que eu cheguei, fui para fazer faculdade na UNB em Brasília, muito nova, como todo mundo, e lá na UNB, quando eu estava lá, eu notava que havia um diferencial das pessoas, assim,
elas chegavam e diziam, não, ela é mineira de Uberaba, então aquilo tinha um peso, sabe? Então aquela mineiridade que a gente tem do todo dia, que você traz da roça, o modo de fazer a comida, o modo de organizar a sua casa e tal. E aí começaram a me pedir para fazer aquilo como chá de happy hour, de tarde, de senhoras, de embaixada e tal, me levaram para o Clube Internacional. Então eu tinha vontade de fazer alguma coisa para o campo, na parte de formação. Eu tive a vida inteira essa vontade. Aí aquilo foi sendo filtrado, né? Como fazer, aonde fazer, e à medida que primeiro eu tinha que ter uma carreira, eu tinha que ganhar dinheiro para depois fazer. Então, à medida que eu fui desenvolvendo o meu estudo em Brasília, né? Eu consegui ficar 10 anos dentro da UNB, ia fazendo um curso, fazendo outro, para poder pegar o máximo que eu pudesse de informação, porque para mim aquilo era um paraíso de informação. Então, lá cristalizou. E aí a gente vai só corrigindo o leme. Interessante, para quem não te conhece, assim, vou contar um pouquinho, que eu já tenho, né, essa convivência com você aí, que a Maria Tereza, ela transita, né, entre as pessoas, entre aspas, mais simples, porque eu discordo desse modo, né, de falar, que eu acho que todos têm uma grandeza, até as pessoas mais sofisticadas, em termos assim sociais. E você não tem nenhum pudor de dizer aquilo que tem que ser dito. Você não se amedronta, não se acovarda, né? Não faz ali um momento para poder ser de uma maneira assim articuladora. Se você entende que a coisa tem que ser daquela maneira correta, dentro daquele processo, você se posiciona. E nem sempre isso é muito bem aceito, porque as pessoas aí também, quase nunca elas entendem que isso é o que deveria ser para todo mundo, não só para poucos. E você não liga, né? Não. O que acontece é assim, eu gosto de estar com todo mundo. Eu não gosto de nada que segrega. Lá em casa não é só para as mulheres. É verdade que as mulheres alavancam, mas os maridos também estão lá. Então eu não gosto de nada que segrega. Então eu tenho uma dificuldade muito grande, talvez por não ter, embora minha vida tenha sido em Brasília, minha formação, onde eu ganhei dinheiro e tudo, mas eu tenho uma dificuldade muito grande em conviver com determinadas artimanhas que as pessoas usam no todo dia, né? Eu acho muito mais simples você olhar e dizer, olha, não posso, porque o que muda é o sim, o não já é o que está acontecendo, né? E isso, até que você falou, acontece mais quando a gente está no setor público, onde as coisas são mais travadas, as pessoas são trocadas muito em função de mudança política, então, às vezes, você tem que se sujeitar a uma caneta que vai te vetar alguma coisa que não tem competência. Né? Competência que eu digo pode ser uma ótima pessoa, mas não tem conhecimento da pauta, do assunto. Então, a dificuldade que eu tenho é essa. E uma vez uma pessoa muito minha amiga disse assim, vai mais devagar, porque senão a gente não acompanha o seu raciocínio, porque você está dentro do processo e a gente não está. Mas não é esse o caso. O problema é que quando você, um projeto do tamanho do nosso, eu tenho que estar transitando toda hora no setor público, em várias vertentes, né? Então, quando você leva uma coisa que aquilo está explicitamente dito e correto, e aí você tropeça em armadilhas ou em desconhecimento e a pessoa não faz por onde corrigir, isso me dá uma certa ansiedade. Realmente, se foi até delicada no falar, eu sei que eu fico meio indelicada, porque a gente está acostumada no setor privado, onde tudo é muito rápido. Mas eu não acho isso não, eu acho que todo mundo deveria se posicionar. Eu acho que as pessoas devem ser flexíveis, mas eu acho que elas têm que ter uma postura reta, claro. Né? Não tem que ceder aí às incompetências apenas por uma questão de ganhos individuais. O ganho é para a coletividade, claro. não para poucos, né? E nessa questão também uma coisa que eu gosto muito é a sua defesa dos talentos do interior. Claro. Porque a globalização faz a gente gostar de um negócio que está lá do outro lado do mundo, que a gente nem entende. E esquece a nossa cartilha, esquece o nosso coral. É verdade. Bom, lá nós fazemos uma pista de mão dupla. Então, a gente procura, convidando o pessoal, no caso específico do artesanato, por exemplo, todos vêm para aprender. Elas nunca acham que podem te ensinar. Então, quando elas vêm para aprender, nós estamos avaliando aquilo que elas já conhecem. Aí nós começamos a tirar todo aquele conhecimento que eles têm cultural guardado. Eu me lembro que quando o arquiteto da Unicamp estava fazendo a capacitação conosco, ele falou, no primeiro dia, eu vou perguntar
quantas pessoas conheceram a casa de pau a pique? Eu disse, ninguém vai falar, porque acha que é a casa do barbeiro, né? Não é o pau a pique, é o buraco, é a região. Então, quando ele perguntou, realmente todos disseram, ninguém disse que um ou outro, eu já tive, eu já morei. No final do curso, aí nós mostramos slides de hotéis maravilhosos, de casas maravilhosas, todas construídas com adobe, com taipa. Todo mundo conhecia, mas nós já sabíamos, porque pelo desenrolar deles no curso, a gente tinha certeza que elas já conheciam, porque entendeu? É esse valorizar. Mas né? você porque não... assim, por exemplo, vocês dão a essas pessoas a percepção de que o que elas têm e do que elas são é muito grandioso. Mas e que num cenário, né, às vezes até de riqueza, isso é valorizadíssimo. E elas voltam para casa com uma outra identidade. Mas o que eu tento mostrar para elas, especialmente no caso eu mesma, é aquele caso que teve na internet recentemente do pescador de iate e do pescador na beira do mar. Então o do iate não entendia por que o outro não queria ganhar o dinheiro. E ele ia questionando. Não, você vai para lá que você vai ganhar dinheiro para isso, vai comprar isso. No final ele ia comprar um iate. Para que eu vou comprar um iate? Para pescar. Mas eu já pesco. Para que eu vou comprar um iate para pescar? Então o que a gente tenta mostrar para elas é que hoje, especialmente elas, que a gente está mais direto, que hoje o foco é outro. Que aquele conhecimento que elas têm é muito grande, é muito importante. Então, agora nós estamos recebendo a Maristela, né, Kubitschek, que é amiga nossa e tal, hospeda lá em casa. Elas ficam nervosíssimas. Ela é uma pessoa como nós, ela hospeda nas nossas condições, ela nos conhece. Então, ela sabe qual é o nosso limite. Se ela quis ficar aqui, como ela gosta de ficar, não tem que todo mundo ficar preocupado. Então, hoje, elas já estão mais altivas, já estão mais seguras, porque a gente valoriza aquele conhecimento de culinária. Então, tem uma lá que faz um biscoito frito, né, que a gente brinca. Hoje tem visita, vai fazer biscoito frito. Ela fala, mas o meu biscoito frito, todo mundo ama o biscoito frito. Então, esse resgate eu priorizo muito, 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 sabe? E mostro para elas que o povo está pagando caro para ter isso, não é? Então, voltou, né? Aqui nesse momento que a gente encerra o programa, aproveitando todas as pessoas que te assistem aí nessas, né, diversas cidades que o programa alcança, toda essa região, que mensagem, né? A gente não tem receita pronta para nada, mas o que você fala para essas pessoas que podem ajudar, podem ter essa atividade de serem responsáveis socialmente, que podem, de repente, ofertar aí a oportunidade para os outros também se descobrirem e que ainda não assumiram isso? Bom, o que eu vejo e que está aí para todo mundo ver é que o mundo está pedindo socorro, né? Tanto a natureza quanto o ser humano. Está aí na televisão. Então, esse excesso de violência, não tem polícia que dê conta, pode fazer tudo que fizer pela natureza, que são paliativos e tal. Eu acho que cada um deve fazer um pouquinho. Eu partilho da teoria do beija-flor. Com o biquinho, cada um fazendo um pouquinho, você apaga um incêndio. Então, faz um trabalho no seu núcleo, aproveita o que alguém tem para te oferecer, troca. Né? A vida é uma troca. Você vai trocando, você vai fazendo elos, é o que vem a economia solidária fazendo aí, que é uma ferramenta ótima de trabalho. Ela não é movimento social, ela é uma ferramenta de desenvolvimento. Então, faz o seu grupinho, não precisa fazer uma coisa grande, mas agrega aqueles que estão no seu entorno, valoriza aqueles que estão no seu entorno, prioriza as suas ações, não vai doar uma coisa lá para o outro lado do mundo, não é que eles não precisam, mas aqui do nosso lado tem muita gente morando debaixo da tenda no dia de chuva. Então vamos priorizar o nosso pedaço. Hora de ação. Hora de ação. Parabéns. É isso aí. Muito obrigada, viu? Muito obrigada pela sua gentileza mais uma vez. Obrigada a você. Tá bom? E a você em casa também o nosso agradecimento e esperamos que você aceite esse convite de ser um agente sempre. Muito obrigada e até o próximo programa.